Logo no comecinho do jornal a gente destacou essa informação, mas agora Rodrigo Orengo traz mais detalhes para a gente. A Câmara marca para hoje votações de projetos, Orengo, de retaliação ao Supremo em uma comissão. Bom dia para você. Muito bom dia, Fábio, Carla, bom dia a todos. E o que a gente vê, Fábio, é uma mobilização, principalmente aqui de parlamentares de oposição, para fazer avançar esses projetos que dão uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Vamos citar aqui, olha, o projeto que acaba restringindo aquelas decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas. Um exemplo, essa história toda das emendas aí parlamentares, da suspensão da liberação de emendas impositivas. Tudo começou com uma decisão individual, com uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que depois foi chancelada e foi corroborada pela unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Mas, inicialmente, tudo foi suspenso com uma decisão individual. Essa matéria já passou pelo Senado, está na Câmara, está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, que discute lá a legalidade das propostas aqui na Câmara dos Deputados. Agora, não tem muita dúvida, Fábio, que deve passar porque é uma proposta que ganhou tração aqui no Congresso Nacional e passou lá com apoio, inclusive, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né? Agora, outras matérias aqui são mais delicadas, né? A que gera mais reação do Supremo é a que define que o Congresso Nacional, veja só, pode sustar decisões do Supremo. Ou seja, o Congresso Nacional poderia simplesmente, nesse caso das emendas, né, dizer não vamos cumprir, né, dar lá uma decisão e derrubar a decisão do Supremo, né? Essa, é claro que internamente aqui no Congresso Nacional, falando com líderes, todo mundo vê como uma reação no Congresso Nacional, mas não vê viabilidade de essa proposta ser aprovada, por exemplo, no plenário. Pode passar pela CCJ? Pode, mas votar depois e fazer valer uma regra como essa é muito difícil, e obviamente seria questionada no Supremo Tribunal Federal e poderíamos ter mais uma derrota do Congresso Nacional, né? Tem muita gente nesse momento da turma do deixa disso, né? Olha, vamos fazer um acordo, né? Já tem lá uma prévia estabelecida, né? Com um acerto feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, com os presidentes da Câmara, do Senado, enviados do governo federal, tem até o fim da semana, inclusive, para fechar esse acerto aí entre Congresso e governo federal e ter a chancela do Supremo para liberar essas emendas, né? Então tem muitos parlamentares que estão defendendo isso. Olha, vamos deixar isso para depois, né? Essa história de retaliar o Supremo não é o caminho, não é o momento, mas obviamente é uma bandeira, principalmente de parlamentares de oposição, né, que vem criticando e muito o que chamam de atropelos do Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra matéria que ainda está em discussão e pode ir para votação hoje, que define lá claramente o que seriam crimes de responsabilidades de ministros da Suprema Corte, né? Enquanto a gente tem até pedidos de impeachment de ministros do Supremo apresentados lá no Senado Federal, que também não tem viabilidade política hoje de avançar, os parlamentares também que estão querendo definir claramente o que seria um crime de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Fábio, o que a gente vê hoje é a Comissão de Constituição e Justiça se movimentando, realmente pautando esses temas que têm relação direta com esse conflito com o Supremo Tribunal Federal, e claro que vai ter uma mobilização aqui de opositores para aprovar suas matérias hoje aqui na Câmara dos Deputados. É um morde-a-sopra sem fim, né? Já faz tempo e pelo jeito vai demorar para passar.